Opa pessoal, tudo bom? Então eu estou gravando esse vídeo aqui para dar um feedback para vocês das questões da avaliação da atividade da semana passada, né? Onde a proposta da atividade era vocês lerem o texto da Carlota Boto, né, sobre iluminismo e educação em Portugal, e também baseado nas aulas, né, teóricas que nós tivemos e responder as 4 questões. Então, eu estou dando, enfim, um feedback, né? Falar um pouco sobre essas questões, né? Para que vocês também possam ter como material enfim, de correção, né? Para ver se a resposta que vocês colocaram, ela se aproxima ou se distanciam daquilo que a gente propôs, certo? Então, a primeira questão da atividade perguntava qual o papel do pensamento iluminista português na formulação das reformas educacionais promovidas pelo Marquês de Pombal. E na nossa interpretação, né, esse pensamento, o pensamento iluminista, ele foi fundamental para embasar as reformas pombalinas, como nós falamos nas aulas. Né? Por quê? Porque eles estavam inspirados por ideias da racionalidade, do progresso, da utilidade pública. E eu falei também que o Marquês de Pombal, ele estudou na França, né? Ele teve contato com as ideias iluministas. Então, ele, a ação dele, né, nos cargos que ele ocupou, né, na reforma estrutural, na reforma administrativa do governo de Portugal, ele adotou o iluminismo como um guia, né? E ele promoveu uma reestruturação do sistema educacional português, né? Afastou a influência dos jesuítas, né? Expulsando os jesuítas das colônias, né? E propondo uma educação voltada para a formação de cidadãos úteis ao Estado, né? Então, preste atenção nessa palavra úteis, né? Porque úteis no sentido de formados a partir de uma escola racionalista, iluminista, né? Que sirvam aos propósitos de expansão do Estado. Então, esse iluminismo português, embora tenha sido menos radical que o iluminismo francês, obviamente, defendia a instrução como ferramenta de modernização e controle social. Então eu expliquei para vocês que o iluminismo é uma corrente filosófica que propõe, né, a ruptura, né, do pensamento racional com o pensamento religioso, né, que caracterizava a Idade Média. O iluminismo vem buscando romper isso, né, e os estadistas agora, né, adotam essa postura de adotar o iluminismo como guia, né, e promover o planejamento, o desenvolvimento, pensar os estados e as cidades a partir dessa perspectiva racionalista, ok? A pergunta 2, ela falava de que maneira o iluminismo, né, português se diferenciou do iluminismo francês ou inglês no que diz respeito à educação. O iluminismo português ele teve um caráter mais pragmático e moderado, né? Enquanto o iluminismo francês era marcado por uma crítica mais contundente à religião e à monarquia. E é óbvio, né? Porque a França estava, a partir enfim, pelo fato de ter vivenciado a Revolução Francesa, o estopim, né? Ou seja, o motivo final para a consolidação da Revolução Francesa foi justamente o julgo, né, da sociedade por essas forças monárquicas, né, e pela Igreja. E o inglês, né, o iluminismo inglês, foi caracterizado por uma valorização da experiência empírica e das liberdades individuais, né, enquanto o português buscava conciliar a modernização com a manutenção da ordem, né. Eu falei para vocês que o Portugal era um país muito religioso, né? E então, apesar de ter adotado essa postura iluminista através de Marquês de Pombal, a vida na corte, né, assim, em Lisboa, né, dos grandes centros de Portugal, eles não se desvencilharam completamente da influência da religião, né, no dia a dia. No Estado, sim, mas no dia a dia a religião continuou influenciando as pessoas, diferentemente do iluminismo inglês e francês, né, onde essas ideias eram mais avançadas e a ruptura
realmente foi bastante, foi muito mais contundente, né? No iluminismo português, a educação era vista como um instrumento de reforma social, mas também de fortalecimento de um Estado absolutista, né? Ou seja, em vez de romper com as estruturas, o iluminismo português ele procurava reformá-las por dentro, né? Sempre buscando essa perspectiva da utilidade, né? Que a gente falou na questão anterior, a utilidade para o Estado. Então veja que nesse aspecto a educação ela se caracterizava não como um fenômeno de promoção de mudanças, né? Mas de manutenção dos poderes, né? De manutenção do status quo, né? Da sociedade, certo? Então, o que diferencia basicamente é que o inglês e o iluminismo inglês e o francês promoveram uma ruptura mais contundente, né? Com a religião e com as monarquias, enquanto o português ainda ficou atrelado, né? A religião e a estrutura do Estado, né? E o iluminismo francês e o inglês, eles defendiam muito a liberdade individual, um formato de sociedade onde o indivíduo, né, passava a ter direitos e liberdades e que essas liberdades teriam que ser garantidas, né? Para quem não sabe, a Inglaterra é a democracia mais antiga do mundo, né? Tem mais de 800 anos de democracia, né? Ou seja, de um governo onde o poder não estava centrado na figura do rei, né? Apesar de até hoje a Inglaterra, né, o Reino Unido ter a figura de um rei, de uma rainha, né, que morreu recentemente, mas as decisões são tomadas por um primeiro-ministro, né? E o parlamento é formado por dois grupos, né? Um que representa a aristocracia, que é a Câmara dos Nobres, e um outro grupo que representa o povo, né? Então, essa estrutura é uma estrutura que tem mais de 8 séculos, né? Então, esse é o formato de democracia que perdura por mais tempo na história. A terceira questão perguntava quais eram os principais obstáculos enfrentados pelas propostas iluministas, né, no campo educacional português do século XVIII. Então, os principais obstáculos, segundo o texto da Carlota Boto, incluíam a forte influência da igreja, especialmente dos jesuítas que dominavam o ensino, a resistência das elites tradicionais à mudança dos métodos e conteúdos educacionais, a ausência de uma infraestrutura estatal consolidada para implementar reformas em larga escala, né? A dificuldade de acesso à educação por parte das camadas populares devido à desigualdade social e econômica, né? Então, basicamente, 4 pontos. A influência da igreja, né? A resistência das elites, a ausência de infraestrutura estatal consolidada, né, para implementar as reformas em larga escala e a dificuldade de acesso à educação pelas camadas populares, né, por causa da desigualdade social e econômica. Esses fatores eles limitavam a efetividade das propostas iluministas, apesar de seu impacto teórico, né? E, por fim, a quarta questão, né, perguntava em que medida as reformas pombalinas apresentaram uma ruptura com o modelo educacional jesuítico anterior. Então, essas reformas elas representaram uma ruptura significativa, né? Ele expulsou os jesuítas, né, do Brasil em 1759, encerrando seu domínio sobre a educação, e em seu lugar instituiu um sistema de ensino público controlado pelo Estado, com currículos voltados para as ciências naturais, línguas modernas e formação técnica. Então essas mudanças elas refletiam os ideais iluministas de utilidade, racionalidade, centralização administrativa, marcando o início de uma nova era educacional em Portugal e obviamente nas colônias, né? Que depois veio repercutir no Brasil, que é o tema de interesse da gente. Como é que todas essas ideias repercutem no Brasil, né? Principalmente com a expulsão dos jesuítas, a educação que passa a ter um controle do Estado, né? E pensar na formação de pessoas cujas profissões ou ofícios tenham utilidade, né, para o Estado, certo? Então, basicamente são essas considerações, né? Foram 4 questões. Como eu falei para vocês, 2 delas vão estar na atividade avaliativa dessa semana, né? Eu vou colocar, tá bom? E espero que isso tenha ajudado vocês. Esse vídeo é mais para dar um feedback, né, do que a gente entende que seriam respostas adequadas a essa atividade, né, para ajudar vocês a estudarem, para ajudar vocês a refletirem, né, para a atividade de avaliação.
tá bom?